Olá, alunos do 7º ano, Colégio Teixeira Holanda, professora Geice aqui para mais uma aula de arte. Espero que estejam todos bem, estamos com muita saudade, mas por enquanto nós vamos nos comunicando aqui por esse meio, não é isso? Então, dando continuidade aos nossos estudos aí no capítulo 2, sobre o estudo das linhas, nós já sabemos o quê? Que as linhas é uma sequência de pontos muito próximos. No capítulo 1, nós estudamos o ponto, o pontilhismo, e agora no capítulo 2, nós vamos dar uma continuidade. Então, uma junção de pontos com uma mínima distância um entre o outro acabam formando o que nós chamamos de linha. Costumamos dizer que a linha é o rastro que o ponto deixa, é como se o ponto fosse caminhando, fosse passando ali e formou uma linha. Vale lembrar que tudo começa a partir de um ponto, lembra? O vídeo passado, do capítulo anterior? Então, tudo começa do ponto, inclusive as linhas. Para eu formar uma linha, eu começo do ponto, a partir do momento que o meu pincel toca o papel e faz o seu rastro, tá ok? E as linhas, elas podem ser encontradas de diversas formas. Podem ser finas, grossas, tortas, na horizontal, na vertical, podem ser coloridas, podem ser curvas, apresentar movimento, enfim. Existem vários tipos de linha. E cada um desse tipo de linha, com essas características, pode repassar um tipo de sensação diferente. Tia, como assim? Por exemplo, nós temos aqui o exemplo da linha reta. A linha reta, ela pode nos causar aquela sensação de segurança, de que está tudo ok, está tudo andando em linha reta. Tem até esse ditado que as pessoas usam, né? Está andando em linha reta, quer dizer que está tudo certo, tudo como tem que ser. Então, a linha reta nos desenhos, nas pinturas, ela passa essa sensação de que está tudo certo. A linha espiral, aquela que faz esse movimento assim, ela pode passar uma sensação de envolvimento, né, de troca de emoções, ali as pessoas estão se envolvendo, estão se relacionando por conta desse movimento que a linha faz, a linha espiral. Uma linha poligonal, ela dá a sensação de uma forma fechada, de um ciclo, o ciclo foi concluído. Né? A linha poligonal, como o próprio nome já diz, ela se remete a um polígono, a uma forma. Então, dá a sensação de um ciclo completo, de que o desenho se completou, de que o ciclo se fechou. Essa é a sensação transmitida pelas linhas poligonais. A linha curva. Pode ser assim, de cima para baixo, de baixo para cima. Ela pode passar uma sensação de movimento, de que o desenho está se movimentando de alguma forma, né? De que as personagens intrínsecas ali naquele desenho estão se movimentando, estão mais inclinadas. Então, é essa sensação que a linha curva pode dar. A linha sinuosa dá a sensação de ondulação, não é isso? De um movimento constante, de uma inquietação, que as coisas, os elementos da pintura ou do desenho estão ali se mexendo, se movimentando, saindo do lugar, certo? A linha quebrada dá uma sensação, às vezes, de raiva, um sentimento mais forte, que a linha quebrada, ela começa de um jeito, termina de outro, vai para uma direção, depois volta para outra, dá a sensação ali de que a pessoa estava muito apressada, ou com raiva, ou com um sentimento mais forte dessa forma. Então, como eu expliquei, cada tipo de linha ela é utilizada para despertar uma sensação diferente em quem está ali vendo. Pode ser numa pintura, pode ser no desenho, pode ser no filme, enfim. As linhas estão presentes em vários elementos da arte. E assim, dessa forma, mesmo que o desenho não tenha cor, não tenha sombra, não tenha outros elementos, ele pode ser constituído apenas por linhas e mesmo assim ser um desenho que as pessoas vão entender qual a mensagem que está sendo repassada, ser um desenho bem feito, ser um desenho completo. Então existem aí inúmeros desenhos que podem ser constituídos somente por linhas. Tem até alguns artistas que se destacam nessa técnica de utilizar somente linhas em seus desenhos. Nós podemos citar aí, que vem citando no nosso livro, o artista Paul Klee.
Paul Klee, ele nasceu na Suíça, mas depois foi naturalizado alemão. Ele tinha o seu estilo de arte pautado em vários movimentos artísticos, como, por exemplo, no expressionismo, no cubismo e no surrealismo, certo? As suas obras de arte tinham um cunho mais abstrato, ou seja, que a mensagem não vinha tão nítida, tão declarada, né? Os desenhos, às vezes, com formas distorcidas, utilizando-se aí, às vezes, de formas geométricas para a decomposição da figura. Uma pessoa podia ser decomposta em várias partes, enfim. Essa é a característica do movimento do abstracionismo, não é isso? Ele foi um importante artista do início do século XX, tendo aí inúmeras obras, tanto no ramo da pintura, ele era pintor, e também era um teórico muito bom, né? Gostava aí de escrever textos, de falar, certo? Então, Paul Klee foi um desses artistas que se destacou nesses movimentos, ok? Aí, nós podemos destacar aqui, ó, o expressionismo. O expressionismo, que foi aí o primeiro movimento artístico da era moderna, não é isso? Que surgiu lá na Alemanha em oposição ao impressionismo. O expressionismo, ele estava muito pautado em quem? Demonstrar as expressões psicológicas das pessoas, né, que naquela época estavam sofrendo muito com a guerra, com a situação política do país. Então, as pinturas dessa característica impressionismo vinham retratando muito o que? Os sentimentos, as expressões faciais, o que as pessoas estavam passando, como estava sendo a vida das pessoas naquele momento. Ele aconteceu lá no início do século XX também e depois ganhou o mundo inteiro aí, vários pintores aderiram a esse movimento. E hoje é possível, graças aí à globalização, à tecnologia, a gente pode ter acesso a inúmeras dessas pinturas e obras de arte que representaram o expressionismo nessa época. Como já disse, Paul Klee foi um dos pintores aí que se enquadraram nesse movimento, que retratavam muito as expressões dos sentimentos das pessoas daquela época. Então é isso, a gente finaliza por aqui mais essa aula. No dia da nossa aula online, ao vivo, a gente pode estar tirando mais dúvidas, conversar um pouco mais sobre esses assuntos, realizar as atividades no livro. É importante que vocês estejam aí criando uma rotina de estudo para não acumular as atividades. Não deixem de estar presentes no dia da aula ao vivo, porque é esse momento que vocês têm de contato com o professor para tirar dúvidas, para dar sugestões. Então isso é muito importante, tá bom? Já já tudo isso vai passar, nós estaremos nos encontrando pessoalmente de novo, se Deus quiser, mas enquanto isso a gente tem que dar continuidade ao nosso aprendizado, a nossa educação não pode parar, tá bom? Um beijo e até mais!